Olá, investidores. Aqui é Doc de escolatrader.net. Vou falar um pouco rapidamente com vocês nesse vídeo sobre suporte e resistência, sobre operar suporte e resistência. E eu digo rapidamente porque eu tenho uma videoaula completa sobre esse tema na área exclusiva do site. E já digo imediatamente para vocês que é um dos temas mais importantes que existe para análise técnica quando se opera em qualquer mercado. Não adianta você ficar correndo atrás de estratégia mágica, de sinalzinho mágico, de cruzinha, de estrelinha, de todo diacho de indicador que dizem para você que é mágico, porque não é, se você não tiver conhecimento básico de suporte e resistência, se não souber operar com suporte e resistência. Você só vai conseguir ter sucesso nas suas operações quando você pegar um gráfico só com os preços e traçar retas nele, entender, e perceber o que é suporte e resistência, perceber o momento que está sendo rompido um suporte ou sendo rompido uma resistência para você operar, né? Se você, a partir do momento que você tenha esse conhecimento básico bem sedimentado, você vai conseguir fazer operações até utilizando outros indicadores personalizados dentro do MetaTrader, dentro dos outras plataformas gráficas que tem disponíveis por aí, né? Basicamente, o que é suporte e resistência, o que é suporte e o que é resistência? Na realidade é o seguinte, o mercado ele é feito de pessoas, né? Pessoas, seres humanos com sentimentos. Tem dois sentimentos que basicamente que dominam o mercado, né? Um sentimento é sentimento de ganância e outro sentimento é sentimento de medo. O sentimento de ganância é o que faz os preços subirem, porque as pessoas querem comprar, querem estar naquela onda, naquela oportunidade. Isso faz com que os preços acabem subindo. E se houver um rojão no horizonte, eles acharem que é um míssil, aí surge o medo de perder o dinheiro, um problema qualquer, uma notícia qualquer, faz surgir o medo, aí começam a vender e os preços caem. Só que não são fundamentalmente esses dois sentimentos que criam os suportes e resistências. Eles são sentimentos que fazem parte, né? Também compõem uma série de outros fatores que vêm criar os níveis de suporte e níveis de resistência. São níveis, zonas, não são áreas, não são linhas fixas, nem milimetradas de suporte e resistência. São regiões, né? Uma região de suporte, ela se forma quando, tecnicamente, o preço do ativo está barato, né? Então, digamos assim, o mercado acha que o preço do ativo está barato, então o ativo não desce abaixo daquele preço. E o contrário é no nível de resistência, né? Os preços não passam do nível de resistência porque o mercado acha que aquele nível é um nível caro demais e não adianta, não vai subir. Naquele momento, naquele instante, isso pode durar dias, pode durar anos, pode durar meses, como pode durar minutos. Naquele momento, o mercado acha que o preço do ativo está bom para ser vendido, então surge força vendedora e o preço cai. Aqui, pelo contrário, né, quando se torna suporte, aqui no caso de suporte, o preço não passa daqui para baixo porque o mercado entende que aqui o ativo já está barato demais, então ele vai subir. Ele começa a comprar, está barato, então está bom para comprar. Surge força compradora, a força dos touros, isso faz com que o preço suba, né? Eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem estática, mas no gráfico também, aqui nós temos um MetaTrader, ele está em tempo real, né? Só que pelo horário, vocês observem aqui na janela temporal de 15 minutos, o par Libra Britânica dólar, como ele está horrível aqui para trabalhar nesse setup, né? Aqui daqui para frente. Mas aqui para trás nós temos um exemplo, alguns exemplos na realidade, de suporte, de região de suporte, região de resistência. E por que acontece isso? Eu expliquei ali atrás. Os preços subiram, né? Aqui em cima eu comecei traçando a linha de resistência por causa desse topo, uma região de resistência, na realidade, uma
zona de resistência, que seria isso aqui, né? Entendeu? Não é uma linha fixa. E o que aconteceu? O preço não passou, fizeram 4 velas aqui, durante 1 hora o preço ficou enroscado nesse nível aqui, porque o mercado entendeu que o preço estava caro, então surge força vendedora, né? E faz esse movimento de queda de mais de 1 hora, mais ou menos, quase 2 horas, na realidade, se formos analisar aqui. Os preços retornam para a média, rompem a média, que também nesse caso aqui, ela funciona como um suporte dinâmico e descem para baixo, né? Por que que os preços também não passam desse nível aqui para baixo? É o contrário, é porque o mercado entende que aqui nesse momento, nessa região, o preço está barato, está bom para comprar. Então surge força compradora e o preço sobe. E o preço vai nesse zigue-zague, força compradora aqui, força vendedora aqui, força compradora aqui, o preço sobe, força vendedora aqui, o preço desce. Força compradora aqui, próximo do suporte, o preço sobe, força vendedora aqui, o preço desce, né? Aqui o preço começa a encarar a média como uma linha mais efetiva de suporte, para perto da média e mais longe desse suporte aqui. Sobe e vem. Bom, como eu falei, esse setup, essa técnica de operação, tem um vídeo na área exclusiva do site, explicando detalhe por detalhe, inclusive como se operar, né? Como você operar num suporte ou numa resistência, né? E isso aí, como que se diz? Você, normalmente, quando o preço chega no suporte e mostra para a gente o sinal que aquele nível, olha, chega na resistência, mostra para a gente que aquele nível é um nível que, no caso aqui é resistência, né? Que aquele nível é um nível do qual ele não vai passar, aí o trader se prepara para entrar na operação no sentido contrário, né? Aí como são velas de 15 minutos, seria o caso de, assim que os preços subiram, tocaram nessa resistência, ela já vinha, de certa forma, ela já vinha aqui de trás, né? Então os preços chegaram a passar dela um pouco, chegaram a passar, mas não confirmou. Por quê? O preço fechou acima dessa linha aqui, só que ele, na vela seguinte, ele abriu em queda e começou a descer. Aonde você iria iniciar uma operação de put ou uma operação de venda? Depois que o preço passasse para baixo da linha que você traçou, você coloca a sua operação, né? Você dá o start na sua operação e espera o vencimento, né? A expiração. Aqui embaixo, os preços pararam de cair, fizeram uma pequena vela de alta, depois fizeram um martelo de baixa. Isso aqui são figuras de indecisão, né? Que podem significar reversão ou um movimento lateral ou mesmo a continuação da tendência. Mas então, para que serve essa figura? Para o operador ficar alerta. No instante seguinte, essa vela fez uma vela de alta, começou a subir. Assim que ela passasse da máxima desse martelo aqui, né, o operador entraria com operação de call se quisesse, porque já que você está operando movimento lateral e tem amplitude para você trabalhar, é assim que você trabalha. Agora, digamos que você seja um operador que não queira operar canal. Você tem essas duas linhas de suporte e resistência aí. Você quer operar só o rompimento do canal. Então você acompanha os preços até o momento que acontece isso aqui, né? E você, se quiser entrar numa operação, mas já tem aqui alguns dados que indicam para a gente que esse movimento, esse rompimento dessa linha de suporte aqui, não é um rompimento forte, e um dos indicadores que mostram para a gente, né? Aliás, temos dois aí. É o estocástico, né? Que mostra para a gente que dessa figura para frente os preços estão chegando na região de sobrevendido, né? O que é sobrevendido, você não vende mais, né? Falando em opções binárias, se está barato demais, você não entra num put porque você corre o risco dela voltar. Lógico que aqui para opções binárias demorou um pouquinho, mas se fosse fora, que seria uma operação praticamente perdida, né? Porque instantaneamente
uma hora e pouco depois, os preços iam fazer o que fizeram aqui, ó, subiram vertiginosamente para cima. Aqui já se mostra, né, quando o preço começa a fazer essa vela de alta e entra para dentro da linha de suporte e resistência aqui de novo, aqui nós já temos a indicação de quem é que está dominando o mercado aqui. No caso, vela de alta, os touros. Temos várias indicações. Primeiro, essa vela de 15 minutos, que ela foi rápido para cima, né? Voltou para dentro do canal e fechou dentro desse canal acima da resistência. Que acima da resistência quando sobe, mas aqui nesse canal ela está funcionando como um suporte. Acima dessa linha azul, que dentro do canal é suporte, fora do canal é resistência. E o estocástico, que nos mostra níveis de sobrevendido e sobrecomprado, ele estava apontando para cima, né? E indicando que ele estava caminhando para a região de sobrecomprado, mas ele está dizendo que os preços estão subindo. Então, óbvio, se está dizendo que o preço está subindo, a gente vai entrar comprado. Ou entrar num call. Aonde? Você vai entrar, se você quiser entrar acima dessa vela aqui, é um risco que você corre. O correto é entrar quando os preços rompem o canal, né? Eles rompem a resistência, quebram a resistência. Essa vela aqui, ó, a terceira vela de alta aqui, seria o ponto de entrada quando o preço rompeu essa máxima aqui, passou dessa máxima, é o ponto de entrada numa operação de compra ou uma operação de call, né? São velas de 15 minutos, daria para se operar aqui com vencimento para 1 hora, 10 minutos, meia hora, entendeu? Porque você vê que deu oportunidade. E qual é o indicador que mostra com mais efetividade, mais segurança para a gente que esse movimento vai ser um movimento forte de alta? O parabólico. Olha a situação do parabólico. Onde que ele veio abrir? Tão bem longe do canal, né? Desse canal das linhas de resistência e suporte. E ele veio abrir aqui embaixo e foi para cima quase na vertical. Esse sinal aqui é um sinal forte de tendência. Então, obviamente que o trader iria entrar aqui com um pouco mais de segurança, tranquilidade na operação. Ao contrário desse movimento de queda aqui, no caso, dá para falar que é um falso rompimento, porque o preço saiu e voltou logo para dentro desse canal, né? Dá para falar que é uma falsa quebra do suporte, porque olha o parabólico aqui, ó, quase deitado, mostrando para a gente que os preços ainda não perderam aquele movimento de congestão lateral deles, que aqui só foi só o resto de uma força vendedora que encontrou aqui. Não é nada garantido. Então, você utilizando o parabólico como seu auxiliar, você vai conseguir enxergar boas operações. Basta estudar e treinar bastante, lógico, né? No vídeo que nós colocamos na área exclusiva do site, né, eu deixei bem detalhado como é que você opera, quais são os sinais que fazem você operar num pullback de um suporte ou de uma resistência, né? Normalmente, o que acontece? Os preços, por exemplo, saem daqui desse suporte, vai na direção da resistência, tocam na resistência 1, 2, 3 vezes e começam a surgir, antes dele fazer a vela do sentido contrário, no caso aqui vela de alta e aqui vela de baixa. Antes dele fazer a vela de baixa, ele começa a apresentar algumas figuras de indecisão. Nessa hora, o trader deve ficar atento. Apareceu figuras de indecisão, ele tocou, não rompeu, começou a voltar, você opera no sentido da reversão, né? No caso que seria entrar num put, a depender da vela de 5 minutos ou 10 minutos que fosse, ou de 1 minuto, seria a sua operação. Aqui no suporte é a mesma coisa, veio uma vela forte de baixo, tocou no suporte, a vela seguinte foi uma vela de alta, mas sem expressão, uma vela de indecisão, e já surgiu uma vela de alta aqui, revertendo esse movimentozinho de queda. Quando os preços passassem acima dessa máxima aqui, seria a operação startada uma operação de compra ou uma operação de call, né? Então é assim, basicamente é assim que nós operamos suporte e resistência e rompimento de suporte e rompimento de resistência, né? No caso
Os preços foram para cá, tocaram a resistência uma vez e voltaram. Foram para cá, tocaram a resistência mais uma vez, voltou um pouquinho. Não quis descer, os touros mostraram que estavam com força, não deixaram o preço descer, botaram força nos preços, ele tocou aqui, quis voltar para baixo, fez uma vela de alta forte e rompeu essa resistência. Rompeu essa resistência fazendo uma vela de alta forte. Quando essa vela de alta fecha acima da resistência, a gente entra na outra vela acima dela aqui, ó. Entendeu? A gente já coloca o nosso ponto de compra, já fica preparado para entrar numa compra ou numa operação de call acima da máxima dessa vela de alta que rompeu a linha de resistência. E sobe. A partir desse momento, essa linha de resistência se torna suporte. E normalmente, e outra vez, o preço volta para esse suporte, faz aqui a sua congestão natural e característica, porque é uma congestão, isso aí é o que acontece mesmo, os preços, o mercado considera que aqui o preço já barateou demais, volta a subir. Tocou na linha de resistência, fez uma vela de alta e só a sombra dela rompeu essa resistência. A outra vela já foi vela de alta também, subiu e fechou acima da linha de resistência. Nessa terceira vela aqui, ó, segunda ou terceira vela aqui, é que nós entraríamos quando ela rompesse essa máxima aqui. Se você estiver operando opções binárias, você corre o risco de perder a operação, porque, óbvio, nada é garantido no mercado financeiro. Você perderia a operação a depender dessa vela, se é vela de 10, de 15, de 20, eu não sei, né, aqui não está falando, isso aqui é só para a gente poder mostrar como que se opera em rompimento de suporte e resistência, de uma maneira bem rápida, né? Bom, aí os preços fazem essa ligeira retração até essa linha agora que ficou suporte e voltam a subir. Em que momento que você iria startar a operação de novo? Quando o preço rompesse, né, sendo bastante agressivo, quando rompesse essa linha, essa máxima dessa vela de baixa. Se você quiser ser bastante conservador, espere ele romper a máxima dessa shooting star aqui e entraria no nível aproximado aqui, numa dessas duas velas, numa operação de call, ou entraria comprado, né? Então é assim, operar suporte e resistência demanda estudo, você tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer e fazer o seu trabalho, as suas análises calcado nessas bases fundamentais da análise técnica para você ter sucesso nas suas operações. Como eu já falei que tem um vídeo na área exclusiva do site, eu não vou ficar me estender muito mais do que isso. Aqueles que ainda não estão cadastrados, que tiverem interesse em cadastrar como afiliado do nosso site para receber o nosso suporte, ter acesso à área exclusiva, onde tem bastante vídeos de estratégias e setups boas para se aprender a operar, aqui também nós temos algumas, temos o curso de análise técnica, temos nossos artigos, temos bastante artigos que dão assim uma boa base teórica para você operar, para você se tornar um operador e não um simples apostador, né? Esse artigo, Operando com Suporte e Resistência, ele está dentro do curso de análise técnica. É um curso teórico gratuito que eu estou trabalhando nele aqui, está quase no final. Vale muito, muito a pena. Então, se você tem interesse em se cadastrar, os nossos banners estão aqui, são os links, né, da e-option, da top option, da Empire Option, da 24 Option, né? E temos aqui as regras de cadastro de depósito e ativação da conta. É importante que você leia e releia isso para você não ter dúvida. Regras, né, de cadastro e depósito. Então é isso aí, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, que achem interessante as nossas colocações e proveitosas para vocês. Eu agradeço, muito obrigado a todos e desejo sucesso àqueles que trabalham e estudam. Porque o mercado entendeu que o preço estava caro, então surge força vendedora, né, e faz esse movimento de queda de mais de uma hora, mais ou menos, quase 2 horas, na realidade, se formos analisar aqui. Os preços retornam para a média, rompem a média, que também nesse caso aqui, ela funciona como um suporte dinâmico e descem para baixo, né? Por que os preços também não passam desse nível aqui para baixo? É o contrário, é porque o mercado entende que aqui nesse momento, nessa região, o preço está barato, está bom para comprar. Então surge força compradora e o preço sobe.
E o preço vai nesse zigue-zague, força compradora aqui, força vendedora aqui, força compradora aqui, o preço sobe, força vendedora aqui, o preço desce, força compradora aqui próximo do suporte, o preço sobe, força vendedora aqui, o preço desce, né? Aqui o preço começa a encarar a média como uma linha mais efetiva de suporte, para perto da média e mais longe desse suporte aqui. Sobe e vem, vem, vem. Bom, como eu falei, esse setup, essa sentimentos que criam os suportes e resistências. Eles são sentimentos que fazem parte, né? Também compõem uma série de outros fatores que vêm criar os níveis de suporte e níveis de resistência. São níveis, zonas, não são áreas, não são linhas fixas nem milimetradas de suporte e resistência. São regiões, né? Uma região de suporte, ela se forma quando, tecnicamente, o preço do ativo está barato, né? Então, digamos assim, o mercado acha que o preço do ativo está barato, então o ativo não desce abaixo daquele preço. E o contrário é no nível de resistência, né? Os preços não passam do nível de resistência porque o mercado acha que aquele nível é um nível caro demais e não adianta, não vai subir. Naquele momento, naquele instante, isso pode durar dias, pode durar anos, pode durar meses, como pode durar minutos. Naquele momento, o mercado acha que o preço do ativo está bom para ser vendido, então surge força vendedora e o preço cai. Aqui, pelo contrário, né, quando se torna suporte, aqui no caso de suporte, o preço não passa daqui para baixo, porque o mercado, se você, a partir do momento que você tenha esse conhecimento básico bem sedimentado, você vai conseguir fazer operações até utilizando outros indicadores personalizados dentro do MetaTrader, dentro dos outras plataformas gráficas que tem disponíveis por aí, né? Basicamente, o que é suporte e resistência, o que é suporte e o que é resistência. Na realidade é o seguinte, o mercado ele é feito de pessoas, né? Pessoas, seres humanos com sentimentos. Tem dois sentimentos que basicamente que dominam o mercado, né? Um sentimento é sentimento de ganância e outro sentimento é sentimento de medo. O sentimento de ganância é o que faz os preços subirem, porque as pessoas querem comprar, querem estar naquela onda, naquela oportunidade. Isso faz com que os preços acabem subindo. E se houver um rojão no horizonte, eles acharem que é um míssil, aí surge o medo de perder o dinheiro, um problema qualquer, uma notícia qualquer, faz surgir o medo, aí começam a vender, 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 e os preços caem. Só que não são fundamentalmente esses dois sentimentos. O mercado entende que aqui o ativo já está barato demais, então ele vai subir. Ele começa a comprar, está barato, então está bom para comprar. Surge força compradora, a força dos touros, isso faz com que o preço suba, né? Eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem estática, mas no gráfico também, aqui nós temos um MetaTrader, ele está em tempo real, né? Só que pelo horário, vocês observem aqui na janela temporal de 15 minutos, o par Libra Britânica dólar, como ele está horrível aqui para trabalhar nesse setup, né? Aqui daqui para frente. Mas aqui para trás nós temos um exemplo, alguns exemplos na realidade, de suporte, de região de suporte, região de resistência. E por que acontece isso? Eu expliquei ali atrás. Os preços subiram, né? Aqui em cima eu comecei traçando a linha de resistência por causa desse topo, uma região de resistência, na realidade, uma zona de resistência, que seria isso aqui, né? Entendeu? Não é uma linha fixa. E o que aconteceu? O preço não passou desse. Fizeram 4 vezes aqui durante 1 hora, o preço ficou enroscado nesse nível aqui. Olá, investidores. Aqui é Doc de escolatrader.net. Vou falar um pouco rapidamente com vocês nesse vídeo sobre suporte e resistência, sobre operar suporte e resistência. E eu digo rapidamente porque eu tenho uma videoaula completa sobre esse tema.
na área exclusiva do site. E já digo imediatamente para vocês que é um dos temas mais importantes que existe para análise técnica quando se opera em qualquer mercado. Não adianta você ficar correndo atrás de estratégia mágica, de sinalzinho mágico, de cruzinha, de estrelinha, de todo diacho de indicador que dizem para você que é mágico, porque não é, se você não tiver conhecimento básico de suporte e resistência, se não souber operar com suporte e resistência. Você só vai conseguir ter sucesso nas suas operações quando você pegar um gráfico só com os preços e traçar retas nele, entender, e perceber o que é suporte e resistência, perceber o momento que está sendo rompido um suporte ou sendo rompido uma resistência para você operar, né?